Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou pesquisadora do setor de fitopatologia da Fundação MS. A cigarrinha do milho, da Bullous mites, ele é o principal vetor dos enfesamentos pálido e vermelho causado por molicutes e da virose da risca causada por um vírus. A cigarrinha, ao se alimentar do milho tiguera doente, ele posteriormente irá migrar para lavouras mais novas, como por exemplo do milho safrinha, onde irá infectar plantas que sejam sadias. As molicutes e viroses, ao colonizar o sistema vascular da planta, eles irão interferir na condução dos nutrientes. Com isso, também irá causar um desbalanço hormonal na planta, resultando em mais espigas, porém, as espigas são menores do que as plantas sadias e apresentam menos grãos. Dessa forma, você tem um impacto na produtividade do milho. Para identificar os sintomas de enfesamentos e viroses no campo, nós estamos em uma área experimental da Fundação MS, onde existem várias plantas com sintomas bem característicos dessas doenças. Os sintomas, eles geralmente são observados na fase de produção do milho, e a intensidade, ela depende da fase em que ocorreu a infecção. Então, geralmente, se a infecção ocorreu até o estágio V3, V4 da cultura, os sintomas, eles geralmente são mais intensos, mais severos, e também depende da cultivar, bem como do ambiente. Ao lado, nós temos uma planta com um sintoma característico do enfesamento vermelho. Então, nós conseguimos observar uma descoloração, um amarelecimento nas folhas do topo, com uma clorose internerval. E as folhas mais velhas, elas apresentam uma coloração avermelhada, tendendo ao púrpura, também dependendo da cultivar. A planta, ela pode apresentar um porte um pouco mais reduzido em relação às plantas sadias, pode apresentar várias espigas, um multi-espigamento, porém com poucos grãos. A planta, ela também ocorre o seu enfraquecimento, então principalmente na região do internode a gente consegue observar que ele está mais apodrecido e com isso pode causar o acamamento dessas plantas. Ao lado, nós temos uma planta aqui com um sintoma característico do enfesamento pálido. O enfesamento pálido, então a planta também apresenta um porte reduzido, o encurtamento dos internódios, e um dos sintomas mais característicos dessa doença é a presença de estrias cloróticas tendendo ao branco, que se iniciam da base da folha e vão até a ponta. Essas plantas, elas podem ser infectadas simultaneamente por esses organismos, o que acaba dificultando a sua diagnose. Agora a gente vai mostrar as imagens de duas áreas, onde uma foi feito o correto manejo do inseto vetor, então a gente não consegue observar os sintomas dos enfesamentos, e uma área onde não foi feito o manejo do inseto vetor. Os sintomas de risca do milho, eles são caracterizados pela presença de pequenas pontuações cloróticas nas nervuras secundárias e terciárias do milho. Os sintomas, eles geralmente são observados quando a gente coloca a folha contra a luz. Com o passar do tempo, essas pequenas lesões, elas vão coalescendo, formando uma pequena risca. Os sintomas, eles podem ser observados desde plantas nos estágios iniciais, inclusive em plantas adultas. A gente tem aqui um exemplo de uma planta que ela apresenta os sintomas de risca e também apresenta os sintomas de enfesamento vermelho. Então, devido à dificuldade da gente fazer a identificação desses materiais, é de extrema importância fazer a coleta e envio para um laboratório que seja credenciado para fazer esse tipo de análise. Para coleta e envio de materiais para o laboratório para confirmação da presença de molicutes e viroses, é interessante fazer a escolha de folhas que elas apresentem sintomas suspeitos da doença e imediatamente após a coleta dessas folhas, armazenar em sacos plásticos e manter em caixas térmicas ou em isopor contendo gelo. No momento do envio, às vezes quando o transporte é muito longo, é importante verificar se a folha não apresenta umidade. Então pode-se colocar num saco de papel mesmo e fazer o transporte e envio normalmente. Para a realização do manejo de enfesamentos e viroses, nenhuma estratégia de controle utilizada isoladamente é eficaz. Dessa forma, é importante, primeiro, a gente conhecer qual que é a incidência da doença na região, quais são as doenças que estão predominando. Segundo, é muito importante fazer o manejo do milho tiguera, porque ele vai servir como uma fonte de inóculo para as próximas safras.
se atentar ao plantio de lavouras novas próximas a lavouras velhas. Como a gente não tem materiais que são 100% resistentes aos enfesamentos e viroses, tentar buscar materiais que sejam menos sensíveis e, por fim, e mais importante, fazer o controle do inseto vetor na fase crítica da planta, que é da emergência até o estágio V4.